Primeiros socorros. Definição. Primeiros socorros são as providências iniciais que devem ser adotadas em acidentes com vítimas, a fim de minimizar o sofrimento e evitar o agravamento das lesões. Providências iniciais, com a finalidade de minimizar o sofrimento das vítimas e evitar o agravamento das lesões apresentadas por elas. E o socorrista? Quais são as características do socorrista? O que ele precisa ter ou ser e o que ele não precisa ter ou ser? Então vejamos, não precisa ser da área de saúde. Você, como socorrista, não precisa ser da área de saúde. O socorrista deve ser calmo e solidário. Calmo e solidário. Ser solidário é querer ajudar. Ter o controle da situação, não agindo por impulsividade. Não ser omisso, porém limitar-se a fazer o que sabe. Eu quero, inclusive, fazer um comentário em cima deste tópico, o não ser omisso. Hoje, o que a gente mais vê em locais de acidente são pessoas muito pouco ou nada instruídas no sentido de prestação de socorro, que, além de não fazerem nada, atrapalham aquelas pessoas que, com algum conhecimento técnico e preparo, têm a intenção de ajudar. Por que eu digo isso? Eu, particularmente, já fui impedido, ou pelo menos tive a minha ação dificultada por pessoas que não têm nenhum preparo para estar ali, gente que não está fazendo nada e que não deixa ou não deixou que eu fizesse algo pela vítima, do tipo, pessoas que costumam utilizar do seguinte argumento: não coloque a mão na vítima, não mexa com a vítima. Gente, vocês vão ver no decorrer da explicação que quando a gente não sabe o que fazer, o melhor é não mexer. Mas isso não seria ser omisso? Depende. Se não sabe o que fazer, não mexa. Mas se sabe, não seja omisso. Porém, limitar-se a fazer o que sabe. Claro, você não vai querer dar uma de médico, sendo que você não tem conhecimento nenhum ou tem muito pouco conhecimento na área de prestação de socorro aqui. Outra coisa é não agir sob o risco à sua própria segurança. Tudo bem, você quer ajudar, você quer ser solidário, mas se isso oferecer qualquer risco à sua segurança, você não deve, de fato, expor a sua segurança a risco para ajudar outra pessoa. Isso é o recomendável, a não ser que você queira se submeter a esse risco. Tudo bem? As primeiras ações. Os primeiros 5 minutos são de vital importância para as vítimas. Portanto, não perca tempo. Estacione o veículo em local seguro, sinalize o local, chame o socorro especializado. Essas são as 3 primeiras ações que devem ser executadas por qualquer pessoa que chegue ao local do acidente. Estacione o seu veículo em local seguro. Cuide primeiro da sua segurança e do pessoal que está dentro do seu veículo. Sinalize o local, para evitar que outras pessoas venham se envolver naquele acidente ou naquela situação. Chame o socorro especializado e as autoridades competentes. Então, dentro daquelas 3 primeiras ações que o socorrista deve adotar, nós temos aí estacionando o veículo e sinalizando o local. Estacione preferencialmente fora da pista. Vale lembrar que acostamento é pista. Portanto, estacionar no acostamento não é recomendável. Para sinalizar, use o triângulo de segurança talvez do próprio veículo envolvido. Observem que aqui a ação do socorrista é usar o triângulo de segurança para sinalizar. Pode ser usado também galhos, arbustos, papelão, lata. Todos esses materiais podem ser utilizados sim para sinalizar o local do acidente. Você não deve utilizar, obviamente, materiais que venham oferecer risco à segurança. Por exemplo, um tronco de árvore, uma pedra. Isso pode, inclusive, provocar outros acidentes. Tudo bem agora? Galhos, arbustos, papelão, lata, sacola plástica. Não tem problema nenhum, pode usar
para sinalizar o local. Existe, regulamentado pelo CONTRAN, alguns procedimentos no que diz respeito à sinalização do local. A resolução que trata deste assunto é a Resolução 36 e ela estabelece alguns parâmetros, alguns critérios para a sinalização do local do acidente. Dentre esses parâmetros, estabelece uma distância mínima de 30 metros do local do acidente. Distância mínima. Além dessa distância mínima, a gente deve observar o que é sugerido dentro desse quadro, ou dentro dessa tabela, que é o que nós vamos ver agora. Tipo de via. Numa via coletora, onde a velocidade máxima é 40 km por hora, a distância em que você deve colocar a sinalização é equivalente à velocidade máxima permitida para a via. Se são 40 km por hora, a distância será 40 metros, o que equivale a aproximadamente 40 passos largos. Aqui está a distância normal, porque existem aquelas situações adversas ou sob adversidades, onde, sendo à noite, período chuvoso ou qualquer outra circunstância que envolva um risco maior, a gente deve dobrar essa distância. Ao invés de 40 metros, que é o equivalente à velocidade máxima para a via, você vai colocar aí 80 metros ou 80 passos largos. Distância sob circunstâncias adversas ou adversidades. Em situações normais, a distância é exatamente a proporcional à velocidade. Numa via arterial, onde a velocidade máxima gira em torno de 60 km por hora, em situações normais, você vai colocar a sinalização a 60 passos. Em situações adversas, dobra, 120 passos. A mesma regra vale para vias de trânsito rápido, onde a velocidade, em média, gira em torno de 80 km por hora. Sinalização fixada a 80 passos. Em situações de adversidades, dobra essa distância. E para rodovias, onde a velocidade máxima gira em torno de 110 km por hora, para situações normais, você vai colocar 110 metros e circunstâncias adversas, 220 metros, que é o dobro. Portanto, vocês devem estar observando a velocidade máxima para, de forma equivalente ou proporcional, colocar ou afixar a sinalização. Em situações adversas, dobrem essa distância. Dicas importantes em torno disso. Para quem vai colocar a sinalização na pista, deve tomar inicialmente cuidado de não ser atropelado. Óbvio, se você está ali no meio da pista colocando a sinalização, você corre o risco de ser atropelado. Portanto, isso deve ser feito com cuidado, de preferência utilizando o auxílio de outra pessoa para estar observando e diminuindo a velocidade do trânsito logo à frente. Recomenda-se também que esses passos ou esses metros não sejam contados dentro de curvas. Ou seja, você está contando ali 31, 32, 33, chegou dentro de uma curva, para a contagem no 33, faça toda a curva sem contar. Quando você sair de dentro da curva, você continua a contagem. Recomenda-se também que a sinalização seja colocada numa distância tal qual que quando algum outro veículo se aproximar desse local do acidente, ele já esteja vendo a sinalização e ainda não esteja vendo o acidente. Deu para entender? A sinalização tem que ser colocada numa extensão suficiente para quem se aproximar do local possa ver a sinalização antes mesmo de estar vendo o acidente. Chamando o resgate. Telefones úteis para o acionamento do resgate. O 190, muito conhecido, é o telefone da Polícia Militar e vai estar atendendo em vias urbanas e rodovias estaduais. O 191, da Polícia Rodoviária Federal, quando em rodovias federais. Nós temos aí o 192, SAMU, que significa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Este telefone deve ser utilizado quando em cidades que dispuserem deste serviço. E 193, COBOM, Corpo de Bombeiros, também para cidades que ofereçam esse tipo de serviço.
Como vocês podem observar, é uma sequência: 190, 191, 192, 193. Fácil e prático. Estejam atentos a esses números, porque possivelmente em prova deve cair alguma coisa nesse sentido. Quando você estiver acionando o resgate, esteja pronto para passar algumas informações úteis, como localização exata do acidente. Você precisa saber exatamente onde ocorreu o acidente. Referências mal dadas podem atrapalhar e atrasar o serviço do resgate. Portanto, saiba dizer com precisão e rapidez o local exato da ocorrência do acidente. Quantos veículos envolvidos? Número aproximado de vítimas e lesões aparentes. Tipo do acidente: se envolve carro, moto, se foi um atropelamento, se há vítimas presas às ferragens, se há vazamento de combustíveis ou produtos perigosos. Então, repetindo, prestem bem atenção nesses tópicos. Já vi cair em prova questões abordando isso. Quais informações são úteis na hora de acionar o resgate? Nome da vítima, endereço da vítima, telefone da vítima, identificação da vítima. Nenhuma dessas que eu falei tem importância para quando você estiver acionando o resgate. As informações úteis, relevantes e que realmente são importantes para o resgate são essas relacionadas aqui, e isso com certeza será cobrado em prova. Vale ainda ressaltar que a omissão de socorro, ela caracteriza crime previsto tanto pelo Código Penal em seu artigo 135, como também pelo Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 304. Como a gente está lidando com legislação de trânsito, eu vou deixar, por enquanto, o Código Penal. Vamos trabalhar aqui com o artigo 304 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. A omissão de socorro, pelo Código de Trânsito Brasileiro, pode resultar numa pena que varia de 6 meses a 1 ano de detenção. Constitui infração grave, com 5 pontos no prontuário, quando solicitado pela autoridade a pessoa se recusar a prestar o socorro. Vejam, nessa situação, onde a infração caracterizada é grave, entendam que a pessoa que está recebendo a solicitação da autoridade não é necessariamente um dos envolvidos no acidente. Não é um dos envolvidos. Por isso a infração aqui é caracterizada como grave. Porque se ele for um envolvido no acidente e deixar de prestar o socorro, aí a história muda um pouquinho. A infração deixa de ser grave, ela passa a ser gravíssima, vezes 5, quer dizer, vai levar um fator agravante 5, vai acarretar suspensão do direito de dirigir. Então vamos entender, nesse tópico anterior, a infração é grave porque a pessoa que está recebendo a solicitação da autoridade para ajudar ou auxiliar na prestação de socorro não é necessariamente um dos envolvidos no acidente. É apenas alguém que estava passando pelo local e, recebendo essa solicitação da autoridade, se recusou a prestar o socorro. Portanto, isso caracteriza infração grave. Agora, sendo a pessoa a ou uma das envolvidas no acidente e não prestar o socorro, a infração é gravíssima, tem fator agravante 5 e dá suspensão do direito de dirigir. Espero que isso tenha ficado bem gravado aí para vocês. Se for necessário, voltem à aula, assistam novamente, para que não fique qualquer dúvida. Tão logo o socorrista tenha adotado as primeiras providências, ele precisará estar fazendo uma análise primária da situação e, nessa análise, estabelecer uma prioridade de socorro. Por que a necessidade de estabelecer prioridade na prestação de socorro? Num acidente de trânsito, normalmente você encontrará mais de uma vítima envolvida. Dificilmente você vai encontrar um acidente que tenha apenas uma vítima. E na hipótese de você encontrar ali 2, 3 ou mais vítimas, quem você deve socorrer primeiro? Em prova isso tem sido abordado e colocado de maneira a confundir os candidatos. Questões do tipo: dê prioridade à mulher gestante, ou dê prioridade ao recém-nascido, ou à criança, ou ao idoso. Vejam, mulher grávida, a criança, o idoso,
Eles têm prioridade, sim, em várias situações na sociedade, mas isso não é critério de prioridade na prestação do socorro, porque muitas vezes é uma mulher gestante, é um idoso, é uma criança, mas estão com um quadro favorável, estável. Isso não pode ser considerado para fins de prioridade ou de estabelecer prioridade na prestação de socorro. Já que nós não devemos usar esses parâmetros como critério, quais são então os parâmetros que poderão ser cobrados em prova que nós devemos conhecer? Primeiro, você vai dar prioridade às vítimas inconscientes, vítimas que estejam inconscientes. Para isso, você vai avaliar o estado de consciência das vítimas. Obviamente, se o que levou a vítima a ficar inconsciente é o óbito, você não tem mais o que insistir com essa vítima. Partindo então para o segundo parâmetro dentro dos critérios aí de prioridade à prestação de socorro. O segundo parâmetro é dar prioridade a vítimas com parada respiratória. Parada respiratória. Avalie se a vítima respira. Em terceiro, vítimas com parada cardíaca. Verifique a pulsação da vítima. A melhor artéria é a carótida, fica localizada no pescoço. A constatação de pulsação ou ausência de pulsação na vítima pode ser feita utilizando os dedos da mão. Evitem utilizar o dedo polegar, pois ele tem pulsação própria. Utilizem os dedos indicador, médio, anular, mas o polegar não. E em quarto lugar, nós temos como critério as vítimas com hemorragia. Hemorragia, perda de sangue. Nós vamos tratar com mais detalhes daqui a pouco sobre esse tema hemorragia. Identifique se há sangramentos abundantes na vítima. Outra coisa que a gente precisa entender sobre essa prioridade da prestação de socorro, na maioria das vezes, não é a vítima em estado mais grave que terá prioridade do socorro. Se vocês observarem com atenção, observem aqui no segundo, dentro da ordem aqui, nós temos parada respiratória. E em terceiro, nós temos parada cardíaca. Eu não posso afirmar com certeza se uma parada cardíaca é mais grave ou menos grave que uma parada respiratória, até porque ambas podem levar à morte em alguns minutos. Mas, numa análise fria e superficial, poderíamos entender que uma parada cardíaca é mais grave que uma parada respiratória. E por que ela vem depois dentro da ordem de prioridade? Porque é muito mais fácil para o socorrista fazer algo pela vítima numa parada respiratória do que numa parada cardíaca. Imagina, você tem duas vítimas. Uma está com trauma craniano, parada cardíaca, respiratória e hemorragia. Tudo isso numa vítima só. E a outra vítima que está ao lado tem apenas uma parada respiratória. Obviamente, o primeiro caso que eu citei é o caso mais grave. E você, optando por atender essa vítima, você vai tentar ali com todos os recursos que você conhece e pode não conseguir dar jeito à situação, pode não conseguir fazer pela vítima o que ela precisar para poder mantê-la viva. Ela acaba falecendo devido a óbito e a outra que estava do lado precisando apenas de uma reanimação respiratória também vem a óbito porque você nada fez por ela. É importante observar nesse sentido e entender que na maioria das vezes não é a vítima em estado mais grave que deverá receber o atendimento prioritário. Após ter estabelecido a prioridade de socorro, você precisará agir com a vítima. E uma das primeiras coisas que você deve observar no atendimento direto à vítima são seus sinais vitais. O que são sinais vitais? São parâmetros que servem para avaliar o quadro clínico da vítima. Os sinais vitais mais comuns, e esses são observados em 100% das situações, são respiração, pulsação. No próximo slide nós vamos falar de mais dois, mas por enquanto vamos ficar nesse aqui. Respiração. Observar se a vítima respira ou não. Observar se há ausência de movimentos respiratórios. Muitas vezes existe um movimento respiratório, mas de forma irregular. Por isso, foi colocado aqui. O normal para um adulto está entre 16 e 20 movimentos respiratórios por minuto. MRPM significa exatamente movimentos respiratórios por minuto. Eu não acredito que vá ser cobrado em prova esse dado aqui. Mas, por enquanto,
até para a gente formar uma ideia melhor sobre o que nós estamos falando, eu optei por apresentar esse dado para vocês. Por quê? Normal para um adulto e apresentei esse dado. Porque o sinal vital respiração, ele sofre variação de ritmo dependendo da idade da vítima. Se aqui foi colocado que o normal para um adulto está entre 16 e 20, obviamente para uma criança seria diferente. Só para fins de curiosidade, não acredito que seja questão de prova, mas uma criança tem em média 20 a 26 movimentos respiratórios por minuto. A lógica é simples. Quando você nasce, você, um ser humano, é uma máquina biológica que está funcionando a todo vapor. Você tem lá 40, 50 movimentos respiratórios por minuto. É rápido, acelerado, está funcionando muito bem. Com o passar do tempo, o ritmo vai diminuindo, porque há o desgaste da máquina biológica. Certamente, se um adulto tem 16 e 20 movimentos respiratórios por minuto, uma criança, que é mais jovem, a máquina biológica mais nova, vai ter entre 20 e 26. E um idoso, pela lógica, vai ter um ritmo menor. E, realmente, um idoso tem, em média, 14 a 18 movimentos respiratórios por minuto. Nada disso tem uma importância maior para vocês, por enquanto. Tá? Depende do nível da prova que vocês forem fazer. Claro que tem gente que está assistindo às aulas para prestar prova para concurso. Então, claro que numa prova de concurso, uma questão pode entrar mais a fundo nessa abordagem e isso pode ser importante para vocês. Mas para quem está estudando apenas para fins de processo de habilitação, eu não acredito que isso seja informação relevante. O pulso ou pulsação também é um sinal vital que deve ser avaliado. O normal para um adulto está entre 60 e 80 batimentos por minuto. A lógica segue a mesma da respiração. Uma criança vai ter um ritmo maior, um idoso vai ter um ritmo menor. Máquina biológica mais jovem, mais nova, ritmo mais acelerado. Máquina biológica mais desgastada, mais velha, ritmo menor. Ainda falando sobre sinais vitais, na continuação, nós temos aí a pressão arterial. Essa é bem conhecida, os mais idosos principalmente têm o hábito de estar auferindo a sua pressão constantemente, pelo menos uma vez por semana. O desenho aqui, na verdade, está relacionado à análise da pulsação e não da pressão arterial, que normalmente é auferida com o aparelho apropriado, o esfigmomanômetro e o estetoscópio. Mas, enfim, estamos falando de sinais vitais. O normal para um adulto está entre 120 e 80 mmHg. E dos sinais vitais, a pressão arterial é o sinal mais difícil de ser constatado pelo socorrista. Primeiro, que fazer uma auferição de pressão arterial só com o tato é coisa para profissional fazer. Um leigo certamente não conseguiria. E também, pela falta da aparelhagem adequada, ficaria realmente difícil para que um socorrista leigo conseguisse fazer aí a análise da pressão arterial da vítima. Nós temos também como sinal vital a temperatura corporal. Tudo que tiver entre 36 e 37 graus é considerado normal. Esse sinal vital, a temperatura corporal, é o único que não sofre variação levando em consideração a idade da vítima. Aquela regrinha da máquina biológica, mais jovem, mais velha, para esse sinal vital, ela não é válida, ela não é aplicada. Por quê? Porque uma criança nasce com essa temperatura, que é o considerado normal, e certamente viverá por toda a sua vida, fase de criança, adulto e idoso, com essa temperatura sendo considerada normal. Portanto, não foge a isso aí. Então, apresentado aí para vocês os sinais vitais. Na próxima videoaula, nós já estaremos falando sobre parada respiratória, que é a ausência de um desses sinais vitais, e quais são as ações do socorrista nesse sentido. Alguns instantes estaremos de volta. Um abraço. Tchau.